Amados, vamos meditar na palavra de Deus, aquilo que Deus tem reservado aos nossos corações para esta noite. Abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Aleluia, Jesus. Verso 22. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu mo não fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. E fizeram ambos concerto, pois Abraão, porém, à parte, 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: olha que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte. E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, nós agradecemos a Ti, meu Deus, pelo privilégio e alegria que Tu nos concede de estarmos, Senhor Deus, na Tua casa para adorar o Teu santo nome. Agradecemos, Senhor Deus, pela alegria de já tributarmos a Ti louvores, ó Pai, porque só Tu és digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. E te pedimos, Senhor Deus, neste momento, que Tu venha ministrar as nossas vidas, que Tu venha falar aos nossos corações, pois nós precisamos, Senhor, e carecemos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela é quem nos orienta, a Tua palavra, ela é quem nos alimenta, Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, nos santifica, Senhor. Trabalha em nosso ser, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Trabalha na vida de cada um de nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre esse texto em que nós temos Abimeleque fazendo uma aliança com Abraão. Vamos extrair desse texto, buscar enxergar neste texto o que Deus quer nos ensinar. Diz a palavra que toda a Escritura ela é inspirada e útil para os servos de Deus, para os filhos de Deus. Então, há algo especial de Deus em todas as Escrituras sagradas. E nesta passagem que nós lemos, em que Abimeleque faz um pacto com Abraão, há ensino de Deus para os nossos corações.
Tem algo que chama muito atenção nesse texto. Eu creio que eu não sei o que saltou aos seus olhos quando nós lemos este texto. Mas o que mais me saltou aos olhos ao ler esse texto foi a palavra de Abimeleque a Abraão, em que ele diz: Deus é contigo em tudo o que fazes. Isso é o que me salta aos olhos. Abimeleque chega juntamente com o comandante do exército, juntamente com aquele que comanda as suas tropas, e ele vai até Abraão e ele diz: Deus é contigo em tudo o que fazes. Isso me despertou muito nesse texto. Isso saltou aos meus olhos. Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Abimeleque conseguiu ver que havia uma graça especial junto a Abraão. Abimeleque conseguiu enxergar que havia a graça da companhia de Deus junto a Abraão. E ele chega junto com o seu general, com o seu comandante de exército, e diz: Deus é contigo em tudo o que fazes. Foi esta a percepção que Abimeleque teve de Abraão e que o levou até Abraão. Deus é contigo em tudo o que faz. Aleluia. Deus é contigo em tudo o que fazes. E Abimeleque, um homem que não conhecia Deus, juntamente com Ficol, um comandante do exército, eles saíram do seu lugar e foram ao encontro de um peregrino. Olha só. Eles saíram do seu lugar e foram ao encontro de um peregrino. Por quê? Porque aquele peregrino não era simplesmente um peregrino. Aquele peregrino tinha algo diferente na vida dele. Ali passavam muitos peregrinos, mas Abraão chamou a atenção de Abimeleque, porque Abimeleque enxergou, teve a percepção, conseguiu ver que Deus era com Abraão em tudo que Abraão fazia. Eu acho interessante, porque ele diz assim: Deus é contigo em tudo o que fazes. Eu acho interessante, porque ele não diz assim: eu vejo que Deus é contigo quando eu vejo você arrumado, saindo para fazer o teu culto a Deus. Eu vejo que Deus é contigo quando você vai prestar o teu culto a Deus. Ele não diz assim: eu vejo que Deus é contigo quando você pega o cordeiro e vai até o altar, sacrificar aquele cordeiro e oferecer a Deus. Eu vejo que Deus é contigo quando você pega a Bíblia e vai cultuar o teu Deus. Não. Ele diz assim: eu vejo que Deus é contigo em tudo o que fazes. Eu vejo que Deus é contigo quando tu chegou aqui e começou a armar tua tenda. Eu vejo que Deus é contigo quando tu se levanta. Eu vejo que Deus é contigo quando tu vai ao mercado. Eu vejo que Deus é contigo quando tu estás com a tua esposa. Eu vejo que Deus é contigo no teu trato com os teus servos. Eu vejo que Deus é contigo quando eu vejo o teu rebanho se multiplicando. Eu vejo que Deus é contigo em todas as coisas. Eu não enxergo que Deus é contigo simplesmente no momento em que tu se dirige ao culto. Eu não enxergo que Deus é contigo simplesmente quando está no altar. Mas eu enxergo que Deus é contigo em tudo que tu fazes. Isso significa dizer que Abraão, ele era verdadeiramente sal. Que Abraão, ele era verdadeiramente luz no meio daquele povo. Porque no meio de tantos peregrinos, Abimeleque enxergou e conseguiu perceber que ele não era simplesmente um peregrino, mas era um homem que andava com Deus. E que tudo que ele fazia, Deus era com ele. Glória a Deus. Ver que tudo que em Abraão prosperava. Abimeleque vê que em tudo em Abraão prosperava. E quando eu falo prosperava, eu falo o sentido da palavra prosperar no sentido
bíblico, não no sentido empobrecido dos nossos dias. Porque nos nossos dias, prosperar está muito ligado à condição financeira, mas no sentido bíblico, prosperar, ele fala de uma vida de prosperidade e paz em todos os aspectos e âmbitos da vida. A prosperidade no sentido bíblico, ela não se traduz em barras de ouro, não. A prosperidade no sentido bíblico, ela está presente em todas as coisas, em todas as dimensões da vida. E ele consegue enxergar que na vida de Abraão há prosperidade. Há prosperidade. A sua família é bem-sucedida, o seu relacionamento com Deus é bem-sucedido, o seu rebanho se multiplica, o seu relacionamento com os seus servos e servas é bem-sucedido. E ele consegue enxergar que na vida de Abraão tudo prospera, ele consegue enxergar que Deus é com ele. E ele consegue entender que é bom estar ao lado de quem anda com Deus. Diga assim: é bom estar ao lado de quem anda com Deus. Abimeleque enxergou que é bom estar ao lado de quem anda com Deus. E ele diz: vem cá, Ficol, que eu vou falar com o peregrino. Que é isso, meu senhor? O senhor tem que mandar ele vir à sua presença. Não, eu vou até ele, porque tem alguém maior junto dele. Mas, Senhor, tu que manda aqui na terra, a terra é tua. Tu que governa sobre nós, sim. Mas com ele está um que é maior do que eu. E Deus é com ele em tudo que ele faz. E eu é quem vou até ele. E tu virás comigo, porque tu és o meu braço direito aqui nessa terra. E foi até lá. Porque bom é estar com quem anda com Deus. E aí chegaram para falar com Abraão. Zacarias 8:23 nos diz: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Eu irei com você, porque eu tenho ouvido que Deus está com você. Nós precisamos, amados, ter essa percepção, esse discernimento de andar com quem anda com Deus. Ora, vocês acabaram de ver agora há pouco a gente ali no Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, como ele chama. E naquele local eu me sentia extremamente envergonhado. Quando eu fui ao muro, eu me senti extremamente envergonhado, profundamente envergonhado. Muito envergonhado comigo mesmo. Pela forma com que aqueles homens se apresentam, com reverência, com temor, com zelo. Eu senti profundamente envergonhado comigo mesmo. Eu cheguei e falei para Daniela: estou muito envergonhado comigo. Nós chegamos ali e eles são muito reverentes ao se aproximar daquele local. Chegamos, tinha alguns orando, e nós oramos e saímos. Fomos fazer algumas fotos. Quando nós chegamos, eles continuavam orando. E nós saímos para fora do muro de contenção. Nós saímos para fora das gradezinhas que faz aquela contenção. E passamos ali um pedaço conversando e olhando. E eles continuavam orando. E quando eles terminavam de orar, eles não davam nem as costas. Ele dava alguns passos para trás, olhando de frente ao muro. Depois de dar aqueles passos, é que eles se viravam e seguiam. Tamanha reverência que eles têm. E eu digo: Senhor, nós temos mais revelação do que eles. E às vezes eu estou sendo muito bonzinho, né? Muitas vezes, nós não reverenciamos, não tememos e não temos o zelo que deveríamos ter com esse Deus que é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande.
E aí eu digo para vocês, eu tive um pequeno momento em que eu vi aquelas pessoas e o zelo e a reverência e o temor. Eu nem caminhei, nem andei com elas, tive um simples momento e aquilo ali já me impactou profundamente. Imagina só andar com quem anda com Deus. Você entende? Só enxergar ali em pouco momento aquilo já tocou-me profundamente. Imagine andar com quem anda com Deus. Abimeleque entendeu que ele precisava estar com Abraão, porque Abraão é um homem que anda com Deus. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é a responsabilidade com as gerações. Abimeleque enxerga que Abraão e Sara não será apenas um casal sem descendência. Ele tem a visão de que Abraão se multiplicará. Abimeleque consegue enxergar isso. E ele exerce atos de bondade para com Abraão e pede que Abraão lembre-se dele, de seus filhos, dos filhos de seus filhos e da sua terra. E quando ele fala da sua terra, ele está dizendo do meu povo e da minha gente. Porque Abimeleque se preocupava com as gerações. Abimeleque pede o juramento de Abraão para que o patriarca e suas gerações façam o bem para a geração de Abimeleque e o seu povo. O que chama-nos a atenção é que Abimeleque se importa com os seus, mesmo quando ele não mais estiver aqui. Abimeleque, ele não diz, olha, eu quero ser abençoado por ti. Eu quero que tu cuide de mim. Eu quero que tu me abençoe. Eu tenho feito beneficência para contigo. Eu tenho agido de bondade com bem para contigo. E eu espero que tu responda agindo de bem para comigo e para com meus filhos. Não. Eu quero que tu seja e haja com bondade e benignidade para comigo, para com meus filhos, para com meus netos e para com essa gente, para com esse povo dessa terra que tu peregrinaste. O que é isso? Responsabilidade com as gerações futuras. Responsabilidade com as gerações futuras. Algo que nós estamos cada vez mais nos omitindo. Ele se preocupou com as gerações que estariam aqui quando ele não mais estaria. Ele não está preocupado simplesmente com ele e com os seus filhos. Ele está preocupado com as gerações que virão, até mesmo quando ele não mais vai estar aqui. Ele se preocupa com as gerações futuras. Ele olha lá na frente. E por algum motivo, e eu entendo que esse motivo foi porque Deus revelou a ele. Deus revelou a ele. Porque como que Abimeleque ia enxergar no peregrino que aquele peregrino era maior do que ele? Que aquele peregrino poderia abençoá-lo? Como que Abimeleque sabia da promessa e da aliança que Deus tinha com Abraão, em que Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Revelação, amados. Eu só consigo entender que de alguma forma Deus revelou a Abimeleque que a família dele só poderia ser bendita e abençoada pela família de Abraão, porque era de Abraão que viria o Messias. E ele chega para Abraão e diz, eu quero ser abençoado pelos teus filhos, pelos filhos dos teus filhos e por ti. Eu quero que tu me abençoe, eu quero que teus filhos abençoem os meus filhos, eu quero que os filhos dos teus filhos abençoem os filhos dos meus filhos, eu quero que o teu povo abençoe o meu povo. Amados,
ele só podia dizer isso se ele tivesse recebido alguma revelação de Deus. Abimeleque teve um discernimento espiritual. Abimeleque teve uma revelação divina de que ele podia ser abençoado pelo homem, que tudo que ele fazia, Deus era com ele. Porque da onde um chefe de uma cidade, o governo de uma cidade, ia até um peregrino pedir para ser abençoado por um peregrino? Eu só consigo compreender que de alguma forma Deus falou com esse homem, e ele entendeu que as gerações futuras de sua descendência só poderiam ser abençoadas e benditas através de Abraão. Deus, de alguma forma, fez Abimeleque enxergar que de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Homens sábios são homens responsáveis. E homens sábios se importam com as gerações futuras. Você é sábio? Se você é sábio, você se importa com as gerações futuras. Hoje, está havendo uma omissão muito grande na responsabilidade com as gerações futuras. Se terceiriza. É papel da igreja. Isso é com o pastor. É a babá que eu contratei. É a creche. É a escola. Homens sábios são homens responsáveis com as gerações futuras. Homens sábios não se omitem ao seu papel de transmitir a revelação de Deus aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Homens sábios assumem o sacerdócio do lar. Não foi projetado a imagem que eu trouxe? Mas nós enxergamos, nós vimos ali e fotografamos. Um pai levou o seu filho de cadeira de roda, eu não sei se ele tinha 13 anos, se era o bar mitzvah dele, levou seu filho, cadeira de rodas, até o muro. E lá estava o pai todo paramentado, com seus filactérios, lembrando a lei, com a cabeça coberta, e o seu filho na cadeira de roda. E ele cuidando ali do seu filho, para que seu filho também pudesse prestar o seu culto a Deus. Vocês viram a foto de um bar mitzvah, uma cerimônia em que eles fazem cheios de alegria. A família em volta, cheia de alegria. A criança com 13 anos vai fazer a sua primeira leitura pública da lei, da Torá. E eles cheios de alegria porque estão conduzindo o filho para fazer aquela primeira leitura. 13 anos. Bar mitzvah, filho da lei. Uma cerimônia em que a criança está ali assumindo a sua responsabilidade. Mas ela foi conduzida desde criança para chegar naquele dia. O que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Será que temos trazido para nós a responsabilidade de conduzi-los a conhecerem a Deus, de passarem a revelação que temos recebido de Deus aos nossos filhos? Ou nós estamos terceirizando essa tarefa? Homens sábios são homens responsáveis com as gerações futuras. Tem mulheres sobrecarregadas por homens que têm se omitido ao seu papel de ensinar os seus filhos e conduzir os filhos ao conhecimento de Deus. Tem deixado as mulheres sozinhas nessa tarefa, quando você é o responsável por essa tarefa. A mulher é sua ajudadora, mas você é o responsável por essa tarefa, de conduzir o seu filho no caminho em que ele deve andar, por ensinar ao seu filho as verdades divinas que foram reveladas ao teu coração. E a tua esposa é a tua companheira, a tua ajudadora, mas você não pode se omitir a esse papel, porque homens sábios
são homens responsáveis com as gerações futuras. E Abimeleque tomou o cuidado de querer abençoar as gerações futuras. E ele chegou para Abraão e diz: Abraão, faz uma aliança comigo. Faz uma aliança comigo. Eu quero ser abençoado contigo. Quero que os meus filhos e os filhos dos meus filhos sejam abençoados. Tu pode jurar? Jura. Faz esse juramento. Faz essa aliança comigo. Abraão se prontifica a fazer a aliança com Abimeleque. Eu faço uma aliança contigo. Eu serei bênção para ti. Meus filhos serão bênção para os teus filhos. Os filhos dos meus filhos serão bênção para os filhos dos teus filhos. E o meu povo será bênção para o teu povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Abimeleque. É um probleminha entre nós dois. Sabe a resolução de possíveis conflitos futuros. Há um probleminha entre nós dois. Vamos resolver isso antes que isso nos dê conflito lá na frente. Entre nós pode ficar tudo bem, mas mais tarde pode ter problema entre meus servos e os vossos servos, entre os meus filhos e os vossos filhos. Então vamos resolver isso agora. Deixa eu aproveitar a oportunidade para te dizer uma coisa. Os teus servos tomaram meu poço. Poço, naquela região, amados, é algo precioso, extremamente valioso. Os teus servos tomaram o meu poço. E Abimeleque disse: puxa, não estou sabendo disso, Abraão. Nunca soube disso, estou sabendo disso agora, nesse momento que você está falando comigo, mas disso eu não sabia. Pois eles tomaram meu poço. E vamos resolver esse problema, porque eu não quero pendências para gerações futuras terem problemas à frente. Às vezes a gente empurra tantas coisas com a barriga, né? Abraão escolheu a hora certa, o momento certo e a maneira certa de dizer: há um problema, há uma pendência entre nós, vamos resolver, para que as gerações futuras não sejam prejudicadas. Os teus servos tomaram meu poço. Aí disse: não sabia disso, Abraão. Mateus Henrique disse: muitos são suspeitos de injustiça e crueldade, sendo, no entanto, perfeitamente inocentes, e nós devemos ficar satisfeitos quando se justificam. Abimeleque estava saindo como um homem que tinha tomado o poço de Abraão. Mas quando Abraão fala com ele: não fui eu, foi apenas meus servos, eu nem sabia disso, eles não tiveram ordem para tomar teu poço. O que Abraão faz? Vai no escritório de advocacia e diz: era o processo contra Abimeleque. Foi assim? Foi assim? Abraão separou um gado e disse: esse gado aqui eu estou te dando. E deixou 7 cordeiras separadas. Aí disse: esse gado é teu, Abimeleque. Abimeleque olha: muito bem, muito obrigado. Mas agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. E essas 7 cordeiras assim que estão separadinhas do restante? Abraão disse: essas 7 cordeiras é para testemunho de que esse poço fui eu quem cavei. Se fosse hoje era diferente, né, mano? Não, peraí, não é só você me devolver o poço não, Abimeleque. Você esqueceu quantos de dias esse poço ficou com os teus servos? Não, você vai me indenizar. Você vai me pagar os dias que eu fiquei sem um poço. Abraão fez feitar a ele 7 cordeiras. Sabe por quê? Porque Abraão disse: você não vai lembrar de mim porque ele faltou. Você vai lembrar de mim porque você teve mais. Quando você olhar para o teu rebanho e ver o rebanho multiplicando, você vai dizer: rapaz, esse rebanho está multiplicando, porque eu fui enriquecido pelas mãos de Abraão. E o poço
Quem cavou foi Abraão, o poço é dele. Quando você for fazer um churrasquinho de carneiro, e você estiver comendo aquele carneiro, você vai dizer, rapaz, estou comendo esse carneiro porque eu fui abençoado por Abraão. E o poço, quem cavou foi Abraão, e o poço é dele. E aí você sempre vai lembrar de mim porque você recebeu, porque você foi abençoado, porque eu sou canal de bênção para abençoar. Ele não quis que Abimeleque lembrasse, rapaz, hoje era para ter tantas, porque na verdade eu não tenho, porque eu tive que indenizar Abraão. Abraão disse, não, negativo, você tem mais do que você tinha, para lembrar que esse poço fui eu que cavei. E assim Abraão resolve o problema de ter possíveis conflitos no futuro, abençoando Abimeleque. Ei, é bom andar com quem anda com Deus. Ei, é bom ter responsabilidade com as gerações futuras. Deixa eu te dizer uma coisa. E é bom resolver problemas. Nem que aos olhos do mundo pareça que o outro é que saiu ganhando. Quem saiu ganhando é você que abençoou. Quem saiu ganhando é você que abençoou. Quem saiu ganhando é você quem abençoou. Porque só pode ser abençoado, amados, quem continua abençoando. Deus, Ele te abençoa para você abençoar. Deus, Ele te abençoa para você abençoar. No momento que há o estanque, que você estanca a bênção, que você deixa de abençoar o outro, o que acontece? A bênção vai estancar também lá do céu. Porque se a comporta está fechada, amados, não dá para ter corrente de bênção passando pela tua vida. Se você fecha a comporta da bênção, o que acontece? Estancou. Na hora que você abre a comporta da bênção, você continua abençoando e você continua sendo abençoado. Você abre as suas mãos diante de Deus e Deus enche as suas mãos de dádivas e de bênção. Enquanto as mãos estiverem cheias, você não pode ser mais abençoado. À medida do momento que você continua abençoando, esvaziando as mãos, você continua sendo abençoado por Deus. E Abraão andava com Deus, e Abraão era responsável com as gerações futuras, e Abraão sabia muito bem deste segredo, porque era um homem que andava com Deus. E ele disse, Abimeleque, eu te abençoo, Abimeleque. Abimeleque, eu te abençoo, segue com essas 7 cordeiras. Rapaz, mas eu aqui te vim aqui te indenizar por esse período. Não. Segue em paz. Segue em paz. Toda vida que vires o teu rebanho, toda vida que teus filhos vestirem lã de cordeira, toda vida que teus filhos comerem um churrasco, eles vão lembrar que eu cavei esse poço e que eu abençoei a ti, aos teus filhos e às tuas gerações. E não termina. Abimeleque vai embora com Ficol e Abraão planta um bosque. É até um pouco estranho para a gente, porque Abraão era um peregrino. Abraão foi chamado para peregrinar. Mas Abraão planta um bosque. Não é que Abraão estivesse estabelecendo a sua moradia ali, porque a Bíblia apenas nos diz que ele passou muitos dias ali, mas ele não estabeleceu sua moradia. Porque Abraão era um peregrino. E quando nós falamos que Abraão era um peregrino na terra, isso deve nos lembrar que nós somos peregrinos aqui, que nós estamos de passagem. E ele armou a sua tenda, armou a sua casa, mas ele construiu um bosque. Ele plantou um bosque. E se ele plantou um bosque, aquele bosque tinha que crescer e precisou de tempo. E diz a Bíblia que ele plantou um bosque e invocou o nome do Senhor ali, do Deus eterno. Ele plantou um lugar de oração, ele plantou um lugar de buscar a Deus, de adoração pública. Porque lá onde ele morava, ele disse, eu vou orar e eu vou adorar a Deus, não dentro da minha tenda. Eu vou orar e vou adorar a Deus no bosque, para que outros também venham e possam ter acesso a adorar esse Deus verdadeiro. Jesus orou no jardim. Abraão criou um espaço e um tempo para adoração pública e para que outros o pudessem acompanhar.
a adoração na tua vida. O bosque está plantado. O bosque está plantado. Você já plantou o bosque para adorar ao Senhor? Você já fez um jardim de oração? Você já fez um jardim de oração? Há um jardim de oração plantado e erguido para que você possa prestar a sua adoração ao Senhor. Para que os homens possam enxergar que o Deus que é contigo em tudo que você faz, também pode ser com eles em tudo que ele faz. Ele colocou ali um local de adoração pública e começou a adorar ao Senhor. Para que os seus vizinhos também pudessem adorar. Ele era um homem que andava com Deus. Ele era um homem que tudo fazia, Deus era com ele. E as pessoas olhavam e enxergavam isso. E quando eles iam adorar a Deus, ele atraía outras pessoas para adorar ao Senhor. Você está atraindo outros para adorar a Deus? Você está atraindo outros para adorar a Deus? Há um espaço, há um bosque, há um tempo, há um lugar para você adorar o Senhor teu Deus, para você buscar ao Senhor, para você orar com Deus, para você falar com Deus. Há um lugar. Abraão plantou um lugar, reservou um lugar para adorar a Deus. Você consegue trazer pessoas para o bosque da adoração? Se você consegue, é porque você está deixando as pessoas verem a luz de Cristo em você. Quando você não consegue trazer pessoas ao bosque da adoração, é porque precisando ajustar alguma coisa. Porque Abraão conseguiu trazer pessoas ao bosque da adoração. E lá ele invocou o nome do Senhor. Que Deus, amados, nos ajude a plantar um bosque, um espaço, um lugar, um tempo de adorar, de invocar o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a cultuá-lo e que este bosque possa ser um local de adoração em que outros possam nos acompanhar. Que a nossa adoração não seja uma adoração privativa das 2 horas do domingo, de 1h30 da terça e de 1h30 da sexta. Que a nossa adoração, ela esteja num bosque, onde qualquer que passa possa olhar, que Deus é contigo em tudo que você faz. Qualquer que passa possa dizer, eu quero conhecer mais desse Deus. Pode ser o tamanho que essa pessoa for na sociedade, ela possa olhar para você e possa ver que há alguém que é maior do que ela, que está contigo, e que ela deve se aproximar de ti para conhecer mais desse Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Curva a sua cabeça. Quero que você escute essa canção. Rosenias vai cantar ela bem baixinho. Eu quero que você escute esta canção. E enquanto você escuta, eu quero que você esteja orando a Deus. Você esteja falando com Deus. E você esteja dizendo para Deus, Senhor, faz de mim o que tu fizeste com o patriarca Abraão. Que tu seja comigo em tudo que eu faço. Senhor, que eu seja sal, que eu seja luz e que as pessoas possam enxergar que tu és comigo em tudo que eu faço. Para que o teu nome seja glorificado e a minha vida conduza pessoas a ti. Peça a Deus para que você seja alguém que não se importa apenas com você, mas alguém que é sábio e se importa com as gerações futuras. Fale com o Senhor e diga, Senhor, me dá discernimento e sabedoria para perceber as pendências que podem trazer conflitos futuros. Me dá graça para resolvê-las com sabedoria e com graça. E Senhor, me enche de coragem
temor e zelo para plantar um bosque, para te buscar, para falar contigo não e para conduzir outros à nada adoração. melhor. Faz assim, Senhor. Faz assim, meu Deus. Do que ser amigo de Deus. Fale com Deus. Caminhar seguro na luz. Aleluia. Desfrutar do seu amor. Ele quer te ajudar na ter a responsabilidade com as paz no gerações futuras. coração. Ele quer cooperar contigo na resolução de problemas. Viver sempre em comunhão. E Ele estará recebendo o teu E louvor assim, e a tua adoração no bosque, no jardim da receber adoração. Aleluia. Glória a a Deus. grandeza do poder de Jesus, o bom pastor. Glória, glória, glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão. E assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão. E assim receber a grandeza do poder de Jesus, o bom pastor. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós levantamos as nossas vozes em oração nessa noite, Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que Tu seja conosco em tudo o que fazemos. Ajude-nos, ó Pai, a verdadeiramente ser sal e luz em nossa cidade. Nossa cidade está precisando de homens e de mulheres, Senhor Deus, que sejam referenciais, em que as pessoas possam enxergar que Tu és conosco em tudo que fazemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ser conosco, Senhor, em tudo que fazemos, Senhor. Não seja, Senhor Deus, a nossa vida para Ti somente nos momentos de adoração pública, mas, Senhor Deus, seja no levantar, seja no deitar, seja nas refeições, seja, Senhor Deus, no lidar com o nosso patrão, com os nossos empregados, seja no nosso trabalho, na nossa profissão, seja no relacionamento com amigos, seja na escola, seja onde for, Senhor, que Tu seja conosco em tudo aquilo que fazemos. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que homens e mulheres possam enxergar a mim e a outros, Senhor Deus, a cada um de nós que aqui estamos, e possam olhar e dizer: Deus é contigo em tudo que Tu fazes. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, que possamos ser como nosso pai na fé, que possamos ser como o patriarca Abraão, que Tu seja conosco em tudo que fazemos, ó Pai, e certamente, ó Pai, tudo em que colocarmos a mão prosperará, e o Teu nome será glorificado, e vidas serão abençoadas, Senhor, porque Tu és conosco em tudo que fazemos. Pai querido, abençoa-nos, ó Pai, a não nos omitirmos, Senhor, na nossa responsabilidade com as gerações futuras.
Ensina-nos, Senhor, a sermos sábios e responsáveis. Dá-nos sabedoria do alto, Senhor, porque esta é a verdadeira sabedoria, Senhor. Esta é a verdadeira sabedoria. A tua palavra diz que aquele que quer sabedoria, peça a ti, que tu as dá liberalmente, não a lança em rosto. Dá-nos sabedoria, Senhor. Faze-nos homens e mulheres sábios, ó Pai. E ajuda-nos, Senhor, a termos responsabilidade com as gerações futuras. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos, os filhos de nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. E, Senhor, que possamos ter sabedoria para solucionar problemas pendentes, para que não venha a haver conflitos futuros. E Pai querido, que possamos plantar um bosque, que possamos plantar um jardim de adoração, de oração, um espaço, um lugar, um tempo, uma agenda para te buscar e para conduzir outros a invocarem o teu nome, o nome do Deus eterno. Faze assim com cada um de nós, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Não existe nada melhor, diga essa canção, cante, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, podem permanecer de pé. Só alguns avisos para a gente encerrar, convidando todos os irmãos a estarem conosco na terça-feira no nosso culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus, às 19h30. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Também está conosco irmão Luiz Walter, ali de Solonópolis. Onde está o nosso irmão? Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O encontro da melhor idade, amados, essa semana acontecerá excepcionalmente na quarta-feira, dia 23, às 19 horas. Na quinta-feira acontecerá o encontro de mulher para mulher, 19h30. Então, todas as mulheres estão convidadas a estarem aqui. A mulher cristã conciliando os seus diversos papéis. Todas as mulheres estão convidadas a estar participando do encontro de mulher para mulher. A IAD também comunica que dia 26 de outubro será a festa das crianças, no projeto Cidade Criança. Então, os irmãos que desejam contribuir para a festa, procurar o irmão Oliveira. E dia 26 de outubro será o impacto social no setor 5, ali no Manibura. E ainda está precisando de alguns voluntários para corte de cabelo, médicos e pessoas para a equipe de evangelismo. Então, se você pode estar cooperando no dia 26 de outubro, passe na recepção para dar o seu nome, para cooperar nessa atividade. Amém? Queridos, quero convidar aqui à frente a Nenzinha,
A irmã Nenzinha, que aniversariou no último dia 15. E também o Gabriel. Cadê o Gabriel? Gabriel quase aniversariou lá em Israel, né? Gabriel esteve conosco. Lá também, em Israel. Irmã Nenzinha, glória a Deus. Esposo, amém. Os irmãos querem parabenizar? Digam comigo, parabéns! Vamos orar por eles, né, em nome de Jesus. E eu gostaria de saber também, amados, se nessa noite há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que quer que Deus seja contigo em tudo que você faz. Que quer ser responsável com as gerações futuras. Você que quer plantar um bosque de adoração ao Senhor. Há alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ou se reconciliar com o Senhor essa noite. Se há alguém, levante o braço em um ato de fé. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Não há? Então nós vamos orar pelos aniversariantes. E também queremos pedir à igreja que esteja orando pelo Marcelo, pai da Marcela. Ele sofreu um infarto, está internado. Pedir para que a gente esteja levantando esta oração agora pela vida dele, que o Senhor possa intervir e possa devolver-lhe a saúde plenamente para a glória de Deus. Também pelo irmão Júlio. O irmão Júlio estava se preparando para vir para a igreja terça-feira, já estava no carro e passou mal. Ele não está bem, orar por ele também. E também pela irmã Cristina. A irmã Cristina, a mamãe dela faleceu e ela viajou ao Rio de Janeiro. Pede oração pelos familiares para que Deus esteja consolando. Amém? A irmã Cristina ajuda na diretoria do Ministério de Mulheres. Então vamos orar ao Senhor, convidar o pastor Francisco Roberto para estar fazendo essa oração. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Ponte assim a sua mão e vamos orar pelos aniversariantes. Né? Querido Deus, diante da tua presença, Pai, está aqui no teu altar, Deus. Teus filhos, ó Deus, estão completar o ano, Senhor, ó Deus amado. Toma em tuas mãos, irmã Nenzinha, abençoa a tua serva, ó Deus, que ela possa ter muitos anos de vida e que na sua presença, Senhor, ó, no teus caminhos santos. Jesus, cuida dela, abençoa ricamente a tua filha, seu esposo, ó Deus amado. O Gabriel, toma ele em tuas mãos, ó Pai, abençoa o teu filho, que ele possa crescer no temor e na tua presença cada dia mais. Abençoa, Senhor, ó Deus, os pedidos de oração, teu filho que sofreu um infarto, ó Deus amado. Ó Pai, toma ele em tuas mãos, cura aquela vida, Pai, que ele possa, Senhor, ó Deus, estar aqui na tua presença, para te agradecer por tudo que tu tem feito nas suas vidas. O irmão Júlio, toma teu filho em tuas mãos, ó Pai amado. Abençoa teu servo, cura também, repreende, Senhor, ó Deus, os seus problemas de saúde, ó Pai. Olha para meu Senhor, para a irmã Cristina, o seu pai, Pai amado, que faleceu, toma ela em tuas mãos. Abençoa a tua filha, que ela possa superar esta dificuldade. Pai, abençoa a tua igreja, ó Deus, que está nesse momento de mãos levantadas. Toma cada um em tuas mãos, abençoa ricamente. Muito obrigado pela ministração da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua ministração, pela tua palavra em nossos corações, para que possamos cada vez mais cuidar desta geração, da geração futura, Senhor. Termos mais cuidado com os nossos filhos, cuidado, Senhor Deus, com nossos parentes, ó, com nossa família, Pai amado. Pai, nos despede em paz para os nossos lares. Toma-nos à frente nesta noite. Guarda, Senhor, dos homens salteadores, ladrões, malfeitores. Cuida de nós, Senhor, para que possamos chegar em paz em nossa casa. Deus, nos dar uma noite de paz, uma noite na tua presença. E se o dia de amanhã, Senhor, nos pertencer, que seja um dia de vitória para cada um nesta noite. É o que eu te oro e te agradeço, desde agora e para todos sempre. E aqueles que concordam comigo, digam amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e aqueles que adoram a Deus dizem...